Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje irei demonstrar como realizar vetorizações em cartas topográficas. Destaco que essas vetorizações elas podem ser realizadas com outro produto, né? Não necessariamente uma carta topográfica, pode ser um mapa base, utilizando o Google Satélite, o Google Maps, enfim, para a nossa área de estudo que vai ser uma bacia hidrográfica. Certo? Essa área de estudo poderia ser um município, poderia ser um bairro. Quando não existe shapefiles ou a gente não tem acesso a shapefiles, a gente precisa criar o shapefile e é isso que eu irei demonstrar na aula de hoje, mas especificamente para uma bacia hidrográfica. No QGIS, então, eu realizei o georreferenciamento em vídeos anteriores, né, da carta topográfica de Camobi, certo? E a bacia hidrográfica que nós iremos trabalhar é a bacia hidrográfica do Arroio do Meio, que está localizado a norte do bairro Camobi. Ok? Bom, para quem não conhece Santa Maria, né? Santa Maria, o município de Santa Maria é a transição, está no rebordo entre o Planalto Meridional e a Depressão Periférica, certo? Então, em algumas porções do seu território apresenta uma declividade bastante elevada, um terreno íngreme, né? Em decorrência dessa questão de transição entre diferentes unidades de relevo. E as nascentes do Arroio do Meio, como a gente pode perceber nessa carta, ó, as altitudes superiores a 400 metros, né? Enquanto o rio principal aqui está correndo a menos de 200. Então, isso a gente consegue ver que as nascentes, né, essa bacia em específico, ela está numa área de transição entre diferentes unidades de relevo. Bom, antes de iniciar qualquer processo de vetorização, a gente precisa conferir o sistema de referência das coordenadas. Do que? Como a gente está utilizando aqui neste exemplo a carta topográfica de Camobi, a gente vai precisar conferir o sistema de referência da carta, né? Qual o datum horizontal que está sendo utilizado nela. Bom, no vídeo de georreferenciamento, né, que está disponível no canal, eu demonstro como é feito o georreferência para o Córrego Alegre, né, mas como o Cirgas 2000 é o sistema geodésico de referência do Brasil, a gente precisou reprojetar essa nossa carta para Cirgas 2000. Então, o que eu vou fazer antes de iniciar o processo de vetorização é o seguinte: eu vou conferir se o sistema de referência é Cirgas 2000. Bom, para isso, nós vamos lá no menu das camadas, clicamos sobre a carta com o botão direito, Propriedades, vimos aqui em Fonte e analisamos. Ó, Cirgas 2000 UTM-22, ou seja, é um sistema projetado, né? Então é um sistema UTM de coordenadas planas e utilizando o datum Cirgas 2000. Esse sistema de referência ele pode ser identificado pelo número 31982. Para isso a gente vai no projeto aqui também, ó, bem no canto direito inferior da tela, né? Está escrito EPSG 3192 também. Né? Se nós colocarmos o mouse em cima ali, vai aparecer o nome, Sirgas 2000 TM22. Tanto é que a gente consegue visualizar que as coordenadas do projeto elas são coordenadas planas, porque aqui na barra das coordenadas, certo? No painel das coordenadas, conforme a gente mexe o mouse, a gente vai estar visualizando coordenadas planas, né? Por exemplo, essa linha aqui é do 6706, no caso 6.706.000 metros norte, né? Então, se a gente parar para analisar, está perfeitamente certinho com isso, ó. Ali a intersecção do 6706, ó, com o 236, certo? Bom, então isso está georreferenciado. Se não tivesse georreferenciado, se tivesse aparecendo aqui graus decimais, por exemplo, se eu trocar aqui para 4674, que é Sirgas 2000, né? Sistema de coordenadas geográficas, vai aparecer em graus daí, ó. Até a carta topográfica dá uma torcidinha, né? Graus decimais, certo? Vou trocar de volta para coordenadas planas. Então, sempre, né, o QGIS, como eu já comentei em outros vídeos, a gente sempre precisa ficar atento a dois sistemas de referência. De cada uma das camadas, no caso a gente vai utilizar a carta topográfica, então vamos ficar atentos ao sistema de referência da carta e o sistema de referência que está no projeto. Esse do projeto aqui ele vai ser bastante importante na hora de finalizar o mapa, né, de adicionar título, coordenadas, escala, norte, certo? Bom,
Vamos para a parte de vetorização, então. A nossa bacia está aqui, a bacia do Arroio do Meio, ok? A gente consegue ver claramente que toda a bacia está presente aqui, ó. Por quê? A gente consegue visualizar que, que a nascente do Arroio do Meio aqui é que ele tem os tributários, certo? E aqui também tem outros tributários. E se a gente analisar do lado desse morro aqui, do outro lado do morro, né? Os rios vão correr na direção oposta. Ou seja, esses rios que nascem aqui, nessa face voltada ao norte, né? Eles são afluentes do Arroio do Meio, tá? E os que nascem aqui, por exemplo, na face ao sul do morro, né? Eles são afluentes do rio Vacacaimirim, ok? Então, a gente consegue ver, ó, olha a diferença. A gente percebe que aqui vai correr em direção à nossa bacia e aqui é o contrário. Ou seja, só analisando esse comportamento da rede de drenagem, a gente já tem uma noção que o divisor de águas vai passar aqui, né? Então, primeiro de tudo, vamos ver até onde vai, né, o Arroio do Meio, que é o nosso rio principal. Tá? As nascentes dele estão aqui nessa parte do rebordo, né, que as curvas de nível são bem próximas. A gente vai acompanhando ele até o nome dele sumir. Tá? Aqui também tem Arroio do Meio, ó. Isso quer dizer o quê? Que esses rios que tem aqui assim, ó, que estão nessa direção aqui, são afluentes do Arroio do Meio. Ou seja, esses rios aqui fazem parte da bacia hidrográfica do Arroio do Meio. Ok? A gente continua, segue, aqui vai ter outra confluência. Ó. Confluência com o quê? Com o rio Vacacaimirim. Agora a gente precisa descobrir o quê? Se o Arroio do Meio é um afluente do rio Vacacaimirim ou se o rio Vacacaimirim é afluente do Arroio do Meio. Para isso, o que nós vamos seguir? A gente vai seguir a rede de drenagem, né, a jusante, ou seja, em direção à foz, e ver qual é o próximo nome que vai aparecer. Se for Arroio do Meio, quer dizer que o rio Vacacaimirim é um afluente do Arroio do Meio. Tá? Se for rio Vacacaimirim, quer dizer o quê? Que o Arroio do Meio é um afluente do rio Vacacaimirim. Vamos seguir então, os rios seguem aqui. Tem um arroio grande aqui que desemboca também. Rio Vacacaimirim. Isso quer dizer o quê? Que a bacia hidrográfica do Arroio do Meio, ela termina na confluência com o rio Vacacaimirim. Ou seja, Arroio do Meio é um afluente do rio Vacacaimirim. Então, toda essa região aqui, ó, iniciando por aqui, pegando os divisores de água aqui, nessa região dos morros aqui, certo? Fazendo o contorno aqui. Percebam que aqui, ó, essa rede de drenagem nasce aqui, ela vai correr para outra bacia, ó, certo? Ela vai correr lá para o Arroio Grande, ou seja, esses rios aqui são afluentes do Arroio Grande, certo? Mas esses aqui, eles vão desaguar no Arroio do Meio. Então, nossa bacia, ela faria essa curva aqui, ó. Ela vai entrar pelo bico da curva de nível aqui, né, que é o ponto mais elevado, buscando o ponto cotado, a gente vai sair por aqui e vai mais ou menos pela metade, que como é uma região muito plana, não tem muitas curvas de nível, tem um ou outro ponto cotado, né? A gente vai indo beirando os dois rios aqui até chegar na foz aqui. Porém, isso, considerando toda essa área, ia deixar a nossa bacia muito grande. E aqui, como é um vídeo tutorial, a gente não vai produzir algum trabalho, né, sobre o estudo em si dessa bacia, né? Não vai produzir um artigo, escrever um artigo sobre essa bacia. Para fins mais didáticos, nós vamos considerar a foz do Arroio do Meio aqui, tá? Então, a primeira vetorização que nós vamos fazer agora vai ser a delimitação da foz, tá? Bom, para iniciar a vetorização, a gente precisa criar uma camada vetorial. Como a gente vai delimitar onde é a foz do rio, marcar onde é a foz do rio, a gente precisa criar uma camada pontual, ok? Para criar essa camada pontual, pessoal, o que a gente precisa fazer? Criar um shapefile. Para criar um shapefile, a gente pode vir por aqui, ó, camada, criar camada, camada shapefile, certo? Ou a gente pode vir por aqui, ó, esse aqui é um atalho, ó, camada shapefile. Se tiver outro símbolo ali, ó, por exemplo, uma peninha, a gente pode vir aqui, clicar nessa setinha e trocar para shapefile. Tá? Quando a gente fechar, ó, ele fica armazenado a última ferramenta que a gente utilizou. Lembrando que esse aqui é uma raiz quadrada com uma estrelinha. Esse aqui é uma raiz quadrada com sinal de mais. Qual que é a diferença entre esses dois? Aqui a gente vai adicionar uma camada vetorial já pronta, já existente. Aqui nós vamos criar uma camada vetorial. Então a gente vai clicar aqui, ele vai abrir
essa caixa aqui de camada shapefile, de nova camada shapefile. Então, no nome do arquivo aqui, a gente vai clicar nesses 3 pontinhos, certo? Vamos dentro do nosso projeto, né? Nosso projeto está no meu computador, disco local C, projeto georreferenciamento. Dentro aqui do georreferenciamento, a gente vai criar uma pasta chamada shape. Tá? Todos os shapefiles que nós vamos criar aqui, com o processo de vetorização, nós vamos adicionar nessa pasta. Shape, então, o que nós vamos marcar? A gente vai marcar a foz da bacia, né? A foz que a gente considerou para este exemplo, certo? Ela é uma camada pontual, perfeito, né? A gente vai marcar onde é a foz da bacia, e aqui o sistema de referência de coordenadas, ele não é WGS74, é o sistema de referência do projeto, né? Que é o mesmo da carta topográfica, 31982. Caso a gente não tenha o nosso sistema de referência aqui, a gente pode procurar ele aqui. A gente pode digitar o nome dele aqui, né? Sirgas 2000. Caso ele não apareça, vai aparecer uns quantos, né? Aqui é essa parte de cima, esse menu de cima aqui, pessoal, é os que a gente já utilizou. Então, como se fosse uma memória. E aqui é os outros, tá? Aqui é todos, ó, sistema de coordenadas geográficas. Depois ele entra no sistema projetado, Mercator, tem o Brasil Mercator, baseado no Sirgas 2000, Brasil policônico, né? E aqui tem um mapa, um croquis, que ele mostra onde é utilizado essa projeção, né? Por exemplo, Sirgas 2000, Fuso 11, Fuso 12, tá pegando a parte lá do México, né, pessoal? 13, 14, 15, já mais ao sul da América Central, né? 16, 17. Ó, o 17 está pegando a costa do Equador, por exemplo, certo? E vai indo, esse aqui já vai pegar o Brasil, ó. O 18 também pega um cantinho do Brasil, tá? O nosso caso é o 22, porque a gente já referenciou essa carta, né? Eu também poderia colocar 31982, né? O 31982 é o EPSG do sistema de referência Sirgas 2000 projetado, né? Projetado aonde? No Fuso 22. Podemos dar um OK, né? Então, e esse sistema aqui tem que ser o mesmo sistema da carta. Nome do campo, aqui a gente coloca todas as informações que nós quisermos que apareça na tabela de atributos. Como a gente sabe que esse ponto só vai servir para marcar a foz, a gente não vai precisar colocar nada. Vamos deixar o que ele vem de padrão mesmo, que é o ID, certo? Vamos dar um OK. Nossa foz foi criada, aqui está ela. Vamos dar uma analisada nesse shapefile. Se a gente desmarcar a carta, não está aparecendo nada. Se nós abrirmos a tabela de atributos, também não está aparecendo nada. Por quê? Não está aparecendo nada porque a gente acabou de criar esse shapefile. Ele não tem vetor nenhum, ele não tem feição nenhuma. O que a gente vai fazer é justamente isso. Mas antes disso a gente vai criar, ele não é muito visível, né, esse pontinho. Vamos colocar uma cor, vamos deixar ele maior. A gente pode aumentar o tamanho dele aqui, por exemplo. A gente pode clicar aqui nessa setinha e trocar a cor dele. Tem o sistema RGB, se a gente quisesse seguir um padrão, certo? De cor, a gente consegue colocar o padrão RGB aqui, também tem o HSV, enfim. Mas eu vou utilizar um pré-definido aqui, que é o diamante vermelho, certo? Vou dar um aplicar, dar um OK, já aumentou o tamanho do ponto, né? Onde é que a gente vai considerar a nossa foz? Para uma questão mais didática, aqui, tá? Então, a gente vai marcar um ponto exatamente aqui, onde acontece essa confluência. Para isso, a gente precisa habilitar a edição. Então, a gente vai clicar, deixar o ponto selecionado, assim, clicando com o botão esquerdo do mouse, vir aqui nesse lápis, clicar com o botão esquerdo também, aí quando a gente habilita a edição, ele marca outras opções para nós. Até essa aqui de copiar, né? Ou melhor, até essa aqui de colar, certo? E a gente vai adicionar ponto. Então, percebam, olha a diferença, pessoal. Aqui eu tô com a mãozinha, né? Quando eu venho aqui e clico em adicionar ponto, o mouse se torna um alvo, se torna uma mirinha. Então a gente pega e vem até onde acontece essa confluência. Clicamos com o botão esquerdo ali, como é um ponto, a gente vai clicar só uma vez, né? Ele já vai perguntar o nosso atributo. Como aqui só é a foz, a gente pode deixar em branco, pode escrever um, tanto faz. Damos um OK e o ponto vai aparecer. Aí a gente volta aqui no disquete, salva ele, né? Porque a gente fez uma edição no nosso shapefile e desmarca essa caixinha. Agora, se nós irmos na tabela de atributos, vai ter uma feição lá, que a gente acabou de adicionar, né? Inclusive, se eu remover a carta topográfica,
a nossa feição continua ali, certo? Detalhe, né? Eu falei isso em outros vídeos, né? Que a questão da ordem das camadas, a gente sempre deve deixar menores camadas na parte superior desse menu. Então, normalmente a gente respeita a ordem ponto, linha e polígono, né? Porque se um polígono, como ele representa uma área, se ele não tiver nenhuma transparência aplicada, ele vai tapar os nossos pontos e as nossas linhas. Como, por exemplo, eu vou fazer com a carta topográfica aqui, ó. Percebam que o ponto sumiu. Então, isso é bastante interessante. Bom, próximo passo, então, a gente precisa determinar o divisor de águas, né? Para a gente descobrir exatamente qual é a área da nossa bacia hidrográfica. Para isso, a gente precisa traçar, né, vetorizar o divisor de águas. O que é o divisor de águas, né? O divisor de águas é a linha imaginária que coleta os pontos de maior altitude do terreno, né? Ele vai respeitar os padrões das curvas de nível e buscar os pontos cotados, certo? A fim de quê? A fim de dividir, por exemplo, essa drenagem está correndo para o sul, essa drenagem está correndo para o norte e nordeste. Ou seja, aqui assim tem um divisor de águas, certo? Então a gente vai buscar os pontos cotados do terreno. Eu vou mostrar para vocês, eu abri essa carta topográfica no Google Earth, eu fiz a correção dela, fiz o georreferenciamento dela, troquei as coordenadas de Córrego Alegre para WGS 84, certo? E eu abri ela aqui. Tem um vídeo no canal que ele mostra como fazer esse tipo de configuração, tá? Eu vou deixar ele aqui na descrição. É um georreferenciamento de cartas topográficas e criação de uma maquete digital. Bom, o que eu quero demonstrar aqui é que essa região aqui, ela é um divisor de águas, exatamente onde eu estou passando o mouse, tá? A gente entra pelos biquinhos das curvas de nível, que é a parte mais alta, né? A gente precisa ter a seguinte coisa em mente, ó. Quando o biquinho das curvas de nível aponta em direção ao morro, né, a parte mais elevada, isso indica que é a parte mais baixa do rio. Justamente ali tem uma rede de drenagem, né? Tem uma drenagem aqui. Quando faz ao contrário, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente pode ver que tem um padrão de bico na drenagem, um padrão de bico na curva de nível, né? Só que esse padrão aqui, ele está apontando para a parte mais baixa. Ou seja, quando a gente for traçar um divisor de águas, a gente vai buscar entrar por essas pontas, certo? Que apontam para a parte mais baixa. Ou seja, a nossa foz é aqui assim, então a gente vai entrar por essa ponta, exatamente onde eu estou passando o mouse, ó. Perfeito? Bom, eu vou ativar o 3D para demonstrar aqui para vocês que isso aqui é um divisor de águas. Se vocês quiserem fazer isso, tem lá no tutorial do outro vídeo que eu comentei, certo? Ferramentas, opções, a gente precisa colocar 3 aqui na ampliar elevação. Aí eu estou girando o scroll do mouse, percebam como é um divisor de águas isso, ó. Ó, o que chove aqui vai correr em direção à nossa bacia, o que chove aqui vai correr em direção, né, à bacia do Vacacaimirim. Ó, percebam que é perfeito esse alinhamento aqui, o divisor de águas ele passa aqui, ó. Ó, aí ele desce aqui, ó, só que aqui ainda continua sendo a parte mais elevada, ó, menos do que no morro, né? Mas ó, ela começa a descer para cá, tá? E começa a descer para cá, certo? Aqui também, ó, se eu traçar um perfil topográfico aqui, ó, vou adicionar um perfil topográfico em linha reta mesmo. Salvar, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, botando direito, mostrar perfil de elevação. Ó, perceba aqui eu estou no topo do Planalto, né? Já subi no rebordo ali, ok? Olha a minha altitude de 450 metros. Ó. Eu começo a descer, percebam que se torna mais íngreme, né? Quando as curvas de nível estão mais próximas, certo? Eu começo a descer, arroio do meio, que é a drenagem, ó. A drenagem ocupando a menor profundidade do terreno, né? Depois ela começa a subir de novo para o outro divisor de águas. Ó. Percebam que aqui é um divisor de águas. Ó. O que vai chover nessa região, o que vai precipitar nessa região, vai correr, caso não infiltre, né? Vai escoar na superfície ou vai infiltrar, mas, enfim, está na área da abrangência da bacia hidrográfica do Arroio do Meio. Tá? Divisor de águas, e aqui vai drenar suas águas, né, em direção ao Vacacaimirim. Perfeito? Então, aqui é um divisor de águas, certo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então,
ela vai passar por aqui, a gente vai coletar aqui, e sempre entrando, buscando esses bicos das curvas de nível que eu mostrei, os bicos que ficam virados para a parte mais baixa, né? Porque os que ficam virados para a parte mais alta, ó, que nem eu estou mostrando aqui para vocês, vou desabilitar o perfil, ok? Ó, aqui a gente tem uns bicos, ó. Ó, percebam que eles têm uma espécie de vale, ó, aqui, ó, tem uma espécie de vale, e as curvas, e os biquinhos das curvas de nível estão apontando para a nascente. Isso é um padrão de drenagem. Quando os bicos apontam, quer dizer que o relevo está assim, ó, tá? Quando eles estão apontando para baixo, né, para baixo, para a parte mais de menor altitude, ó, por exemplo, aqui, ó, ele está apontando para cá, ó. É mais assim, ó. Okay? É o contrário. Então o divisor de águas passa aqui. Voltamos ao QGIS então. Aqui nós vamos criar o divisor de águas então. Camada Shapefile, certo? O que nós vamos criar aqui? 3 pontinhos, divisor de águas, né? Que vamos delimitar a bacia. O que esse divisor é? Que tipo de geometria ele é? Ele é um polígono, porque ele vai delimitar uma área, certo? Sistema de referência é o mesmo do projeto, né? 31982. E a gente sabe que nesse divisor de águas que nós vamos traçar, ele é específico dessa bacia. Ok? Então a gente vai deixar ele somente com ID também. Damos um OK, o divisor está aqui. Ó. Aí ele não aparece, né? Se eu abrir a tabela de atributos não vai ter nada. Ok? Bom, vamos fazer a vetorização então. Selecionamos ele, né? Clicamos com o botão esquerdo, ele vai ficar azulzinho. Habilitamos a edição e marcamos o adicionar polígono aqui. A gente vai dar um zoom nessa foz, tá? A gente sabe então que a gente começa uma delimitação de uma bacia hidrográfica a partir da foz, vamos fazer a volta em toda a bacia, agrupando o rio principal e os tributários dele, certo? Vamos dar a volta nela e vamos chegar na foz pelo outro lado da bacia, ok? Bom, vamos fazer a vetorização então. Iniciamos no ponto, ó, a gente vai clicar e soltar. Um clique e solta, clica, solta e arrasta o mouse, né? Então, aqui tem o bico da curva de nível que eu mostrei, ele está apontando para a parte mais baixa, ó, e esse aqui, ó, está apontando para a parte mais alta. Por isso que aqui é uma forma de vale, por isso que está passando uma drenagem por ele. O que a gente vai fazer? A gente vai clicando aqui e buscando os pontos cotados, certo? Ó, sempre entrando pelos bicos das curvas, né? Os bicos que apontam para baixo. Ok? Por exemplo, vamos supor que eu errei aqui. Pressionar o delete no teclado, certo? E continuar. Ó, eu vou buscar o ponto cotado. Sempre entrando pelos bicos das curvas de nível, certo? Busquei o ponto cotado. O que eu percebo agora? Esse rio aqui ele faz parte da minha bacia. Esse aqui não faz parte. Então, eu vou sair aqui, sempre buscando a barriguinha das curvas de nível, certo? Aí eu entro por essa barriga e vou até o outro ponto cotado. Tá, pessoal? É bem sinuoso assim. A bacia não se delimita assim, ó. Tá? É bem sinuoso, ok? Bom, a gente sabe então que esse aqui é outro rio e esse aqui vai para a nossa bacia, ou seja, o divisor de águas vai sair por aqui, ó. Vamos lá. Clicando e soltando, tá, pessoal? Clicando e soltando e vai arrastando o mouse. Ok? Isso pega com a prática também. Ó, aqui tem uma rede de drenagem, né? Que vai drenar as águas para lá e a nossa bacia está para cá. Ou seja, o divisor de águas passa aqui. Então a gente vai sair por essa barriga da curva de nível. Ok? E entrar por essa aqui, buscamos o ponto cotado. Isso aqui a gente precisa separar, ó. Separar porque a nossa bacia está aqui, ó. Então a gente vai. Ok. A gente precisa vir para cá, ó, porque aqui é um rio que está drenando as águas para cá e a nossa bacia está aqui. Ou seja, a gente precisa separar, né? Vamos aqui. Ó, aqui tem outra bacia que vai drenar essas águas para o norte e a nossa está aqui. A gente precisa separar isso. Ok. Bom, ó, a gente está já no topo, né? Já está em 465, mas a gente vai descer novamente, né? Em direção à nossa foz. A gente já contornou metade, ó, percebam como está sendo traçada a área da nossa bacia.
Ok? Aqui é o ponto mais alto, então vou buscar o ponto mais alto e vou sair. Ó, ali ficou muito reto, né? Então a gente melhora. Ó, a gente melhora. Ok? Bom, essa parte aqui faz parte da nossa bacia, né? Faz parte. Eu mostrei no início do vídeo para vocês. Porém, como a gente está considerando a foz aqui, ó, vocês percebem que toda essa parte aqui que eu estou passando o mouse, ó, ela vai ficar fora. Então, a gente vai sair por aqui, ó, buscando ó, a barriga da curva de nível, né? O biquinho, certo? Bom, a gente não pode descer aqui porque tem esse tributário e ele vai para o nosso rio principal. Então, a gente vai descer por ali, ó. Ó, buscando ó, o biquinho da curva, certo? A gente percebe que tem outra drenagem aqui, ó, que ele está indo para o outro lado. Então, a gente tem que o nosso divisor vai passar mais ou menos aqui, ó. Então, a gente vai buscar essa parte mais e separar isso. Ó, tô separando, ó. Isso aqui é uma parte bastante plana, né? Tanto é que não tem curva de nível ainda. Então, aqui a gente vai mais ou menos por a metade. Tá? Se a gente pegar a carta D1 para 25 mil, essa aqui é 1 para 50 mil, que ela é mais detalhada, toda essa área aqui é área sujeita a inundação, né? Então a gente consegue ver claramente, né? Olha quantos rios tem perto, né? Então a gente vai chegar aqui, vai sair pelo bico da curva de nível, né? E está aí. No final a gente clica com o botão direito para finalizar a edição, né? Para finalizar a vetorização, a gente vai colocar o númerozinho 1 e a nossa bacia foi criada. Ó, essa é a nossa bacia hidrográfica do Arroio do Meio, tá? Para fins didáticos, né? Lembrando que se fosse um estudo da bacia do Arroio do Meio mesmo, esses rios aqui iriam aparecer, ele ia vir direto aqui, ó, certo? E ia pegar esses afluentes aqui também. Ok. Vetorizamos. Sempre quando a gente faz uma vetorização, a gente precisa vir aqui, clicar no disquete, salvar camada, remover a edição. Bom, a gente não consegue enxergar mais nada, né, do que está na carta, porque o polígono tapou. Então a gente vai fazer aplicar somente o limite dele. Então a gente vai clicar com o botão direito, a gente vai modificar o estilo do divisor de águas. A gente vai clicar aqui ó, em preenchimento simples. Ó, e estilo do preenchimento ele está sólido, né? A gente está enxergando a cor vermelha ali. A gente vai clicar aqui colocar em sem pincel, ó, percebam como vai ficar. E o estilo do traço, bacias hidrográficas são delimitadas por linha, ponto, linha, ponto, linha, ponto. Então a gente vai utilizar essa aqui. Ó. A gente pode colocar a cor vermelha para ela, né? E aumentar a espessura. Vamos colocar um 0,5 aí e a gente pode dar um OK. Ó, ainda ela não está muito interessante. Ó. Se vocês acharem que ela está muito fina, o divisor de águas, a gente pode ir lá e aumentar. Clicamos em preenchimento simples aqui. Vamos colocar 0,8. Demos um OK, certo? Agora já está um pouco melhor. A gente tem a área da nossa bacia ó, delimitada. Ou seja, a bacia do Arroio do Meio é isso aqui. Ok? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode vetorizar outras feições. Como, por exemplo, a rede de drenagem. Certo? Então vamos vetorizar a rede de drenagem. A rede de drenagem é aqui. Nova camada tipo shape, né? Colocar aqui nos 3 pontinhos. Está dentro da nossa pasta shape, né? Drenagem. Apertamos Enter. Ela não é um formato ponto, ela é um formato linha, né? Que representa a linearidade, ela vai representar uma feição de rio, né? O sistema de referência, isso a gente sempre tem que trocar, né? E o nome do campo aqui que vai aparecer na tabela de atributos, a gente não vai deixar o ID. Vamos remover o ID aqui, vamos clicar em cima dele, remover campo, e vamos adicionar ordem, né? Porque normalmente os rios, a gente categoriza eles de acordo com a hierarquia. E a hierarquia mais utilizada é a hierarquia da Strahler. Ou seja, as nascentes recebem ordem 1, quando uma nascente encontra outra nascente, ela aumenta em 1 a sua ordem. Então, 1 com 1 dá uma ordem 2, 2 com 2 dá uma ordem 3, 2 com 1 continua a maior ordem, 2, e assim sucessivamente, ok? O tipo, ele não é dados de texto, porque a gente vai colocar na tabela de atributos 1, 2, 3, certo? É um número inteiro. E a gente vem aqui e clica em adicionar campo. Essa lista de campos aqui significa a nossa tabela de atributos, né? As nossas colunas da tabela de atributos. Ou seja, a gente tem uma. Então, a gente vai clicando para marcar a rede de drenagem
quando a gente clicar com o botão direito para finalizar a vetorização, vai aparecer uma caixinha perguntando qual que é a ordem. Aí a gente vai digitar, certo? Damos um OK aqui. Eu vou colocar, vou puxar para baixo, embora não tenha nada ainda, né? Vou dar 2 cliques aqui, vou colocar a cor azul, então simbologia, cor azul, e vou aumentar um pouquinho a espessura da linha para ficar mais fácil de visualizar no vídeo, certo? Vamos nas nascentes então, a gente pode dar bastante zoom aqui. Vamos iniciar a vetorização, então habilitamos a edição, adicionar linha, ok? Vamos começar aqui, ó. A gente vai clicando sobre a rede de drenagem da carta topográfica, certo? Ó. Chegou numa confluência, a gente termina a vetorização. Clica com o botão direito. Qual é a ordem desse rio? 1. Ok? Ó, percebam que se eu remover a carta, ó, ele fica o que eu estou marcando, né? A carta é um raster, por isso que ele está bem pixelizado aqui, né? E o que a gente está criando é vetores. Os vetores não têm esse problema da resolução, né? Então a gente vai dar um zoom aqui até encontrar aqui, ó. De preferência, a gente poderia utilizar essa ferramenta aqui, ó, de aproximação de feição para grudar uma coisa na outra. A ordem é 1, né? É uma nascente, certo? Olha como é que vai ficando se eu remover a carta topográfica, ó. A gente está criando a rede de drenagem, certo? Vamos lá então. A gente vai clicando com o botão esquerdo e vai arrastando o mouse, ó. Vocês podem usar as setinhas do teclado também para fazer isso aqui, ó. Como eu estou usando o mouse, eu clico com um scroll, né? O scroll é aquela bolinha. E aqui a gente tem uma drenagem, ó. Que ela não está aparecendo porque o nome do rio está na frente. Mas onde que ela vai desaguar no nosso rio principal? Então, aqui a gente vai clicar com o botão direito para finalizar. Qual que é a ordem desse rio? Essa ordem desse trecho que eu acabei de vetorizar é uma ordem 2. Por quê? Porque a gente fez... ele iniciou num encontro de 2 rios de mesma ordem. Então ele vai ser adicionado mais um. Ordem 2. Ok? Agora eu vou vetorizar esse aqui, ó, que nasce lá em cima. Estou vetorizando, né? Aí tem o nome do rio aqui, ó, mas tem o bico da curva que está apontando para a parte superior, então eu vou fazer uma curva, né? Ó. Botão direito, a ordem desse rio é a 1, certo? A gente continua a vetorização então. E assim a gente vai fazendo, ó. Não tem muito mistério. Bom, por que é tão importante o georreferenciamento da carta? Ele precisa ser preciso, com aquela questão de erro menor que 1, né? O erro residual menor que 1, justamente porque a gente vai fazer um mapa baseado nesse nosso produto, né? Nessa carta topográfica. Se a gente georreferencia mal, toda essa vetorização ela vai ser mal feita, né? Ela vai estar com uma certa imprecisão. Aqui é a nossa drenagem com ordem 2 ainda, né? Aqui eu vou fazer a vetorização até chegar nela. Bom, o tutorial desse vídeo aqui é justamente para, se a gente encontrar uma área de estudo que não tenha nada a respeito, a gente crie, né? Só que aqui eu estou mostrando como cria do zero. A gente vai ver em outros vídeos, vamos utilizar shapefiles prontos, né? Inclusive para o Rio Grande do Sul tem o Laboratório de Ecologia da URGS, que tem uma base vetorial para todo o estado, né? Então fica bastante interessante isso. E a gente não perde tempo, mas aqui o intuito é aprender, né? O que a gente faz quando chega lá para trabalhar com um bairro, com uma bacia hidrográfica, com uma lavoura, né? Com uma área de silvicultura, enfim, N aplicações. O SIG é um sistema interdisciplinar, né? E não tem nada, né? Então a gente precisa criar. E a gente pode criar não somente com a carta topográfica, né? A gente pode puxar um mapa base do Google e colocar também. Isso aqui é a ordem 2 ainda. A gente vai vetorizando então. Ok? É um trabalho bem braçal esse. Por isso que eu não quis colocar a carta, a bacia inteira, né? Por mais que ela seja pequena. Essa é a ordem 1, né? Porque eu vetorizei desde o início.
Ó, e quanto mais um eu der, mais preciso ele fica, né? A gente tenta seguir essa linha mais forte do azul, certo? Porque a carta já está pixelada nesse ponto de vista aqui, né? Ó, encontrou outro rio, a ordem desse aqui é 2. Segue aqui. Vou dar uma aproximada, né? Ordem 1, porque isso aqui é uma nascente. Aí eu continuo a vetorização. Ordem 2, né? Ainda. Aqui a gente tem mais 2 rios. Vamos vetorizar até acontecer a confluência deles, 2, né? 2 rios? Não, né? 2 nascentes. Ordem 1, porque é uma nascente. Ordem 1 é uma nascente. E aqui será a ordem 2. Ok. Vou clicar com o botão direito, ordem 2. Certo? Eu sei que aquele ali também é um rio de ordem 2. Eu vou salvar tudo que eu fiz até o momento, né? E vou salvar o projeto novamente. Projeto, salvar como, a gente vai trocar. De georreferenciamento a gente vai chamar de vetorização. Ok? Perceba que ele vai trocar o nosso nome aqui, né? Porque eu abri esse projeto com o projeto de georreferenciamento que eu já fiz o vídeo também. Vetorização salvar, trocou o nome. Agora o nosso projeto é vetorização. Salvei o projeto e salvei a edição. O que, que acontece se eu remover a carta? Ó, olha a nossa rede de drenagem tomando forma. Tá? A gente sabe que esse aqui são ordem 2. Mas teria o que eu fazer para identificar isso? Teria. Eu poderia clicar no identificador de feições aqui, ó, e clicar em cima da rede de drenagem. Ó. A rede de drenagem é 2. Ó, a rede de drenagem é 2. Tá? Então, 2 com 2 eu também poderia fazer um rótulo, né? Botão direito propriedades, por exemplo. Eu posso vir aqui em rótulo, ó, e rotular para uma coluna da nossa tabela de atributos. A única coluna que tem é ordem. Então, ó, perceba que eu consigo visualizar a ordem dos rios também. Então eu sei que a partir daqui vai ser a ordem 3, né? Porque teve duas ordens de mesma intensidade que se encontraram. Eu habilito a carta novamente, então aqui é a ordem 3. Então eu volto para cá, volto para a vetorização. Ó. Esse aqui é um rio de ordem 3. Esse trecho aqui, né? A partir daqui, pelo menos. Ordem 3. Que é uma nascente. Se a gente tivesse com uma carta de 1 para 25 mil, né, pessoal, isso aqui seria bem mais detalhado, né? Tem a questão da generalização também, as curvas de nível também, né? Sobre o mapeamento sistemático do Brasil, as cartas topográficas de 1 para 50 mil tem uma equidistância de curvas de 20 metros, né? Então as curvas aparecem de 20 em 20 metros. 1 para 25 mil são de 10 em 10, né? Então tem um refinamento da informação também. Vamos vetorizando então. Ok, já estamos bem próximo da foz. Aqui tem um tributário. Vamos encerrar a vetorização, colocar a ordem 3. Lembrando que para encerrar a vetorização a gente clica com o botão direito do mouse, né? Botão direito, nascente, ordem 1. Continuamos a vetorização. E acredito que essa seja a última. Sim, ali já está a foz, né? Vamos vetorizando então.
Nossa foz está aqui, no ponto que a gente marcou, botão direito, ordem 3. Finalizamos a vetorização da nossa rede de drenagem. A gente vem aqui, clica no disquete e desabilita o lápis, né, para desabilitar a edição. Ok? Vamos ver como é que está a nossa bacia. Eu vou remover a carta topográfica de baixo. Ok? Eu posso puxar uma imagem do Google Satélite também, né, do complemento Quick Map Service. Né? Então a gente vem, para quem não tem instalado, complementos, gerenciar e instalar complementos. Ok? Vamos em tudo aqui, tem que estar conectado à internet. Quick Map Service. Clica em instalar aqui, espera carregar. Ele vai abrir, ele vai habilitar essa barrinha chamada Web aqui. A gente vai vir em Quick Map Service. Não vai estar aparecendo isso, mas a gente pode vir em Settings. Ok? Isso para quem não tem. Clicar em More Service e clicar em Get aqui. Aí ele vai carregar isso. Web, Quick Map Service, Google Satélite. Vamos ver como é que está ficando a nossa vetorização. Ok. Ó, o rio, ele não é necessariamente fazendo, ó, ele está fazendo esse contorno, né? Eu sei isso observando o comportamento da mata ciliar, certo? Mas como a carta topográfica ela não é tão detalhada, isso não tem problema, né, pessoal? Ó, ele segue mais ou menos, né? Não é erro do nosso georreferenciamento, tá, pessoal? As cartas topográficas, elas têm generalização, ok? Tudo isso varia de acordo com a escala. Bom, vamos habilitar a carta topográfica de novo. Ok? Eu posso também aplicar degradê de azul para essa drenagem. Tá? A gente já está mexendo mais com estilo. Vou remover o Google ali. Ó. Botão direito, propriedades. Vamos tentar aplicar um degradê de azul. Vem em simbologia aqui, ó, categorizado, certo? Em ordem. Vamos ver se tem um degradê de azul aqui. Tem um degradê de azul. Ó. Se a gente der classificar aqui, ó, o branco quase nem está aparecendo. Vou colocar um pouquinho mais forte esse azul. Um pouquinho mais forte. Tá? Aí o segundo um pouquinho mais forte. E o terceiro mais forte ainda. Ok? Essa última aqui não precisa. Tá? Aplicando e dando ok, a nossa legenda ela ia ficar classificada de acordo com a ordem, né? Eu vou remover a carta topográfica, ó. A gente consegue ver isso. Ó. Esse aqui não ficou muito legal. Agora sim, ó. A gente consegue ver a classificação dos rios de acordo com a hierarquia da Strahler, né? Bom, o que mais que a gente pode vetorizar então? Vamos vetorizar o sistema viário, né? O sistema viário que aparece na nossa bacia. Bom, para vetorizar o sistema viário, a gente pode utilizar a própria carta topográfica, né? E utilizar a legenda que tem aqui nela, mas a gente tem que ter um cuidado nisso, porque as cartas topográficas elas são antigas, né? Essa nossa aqui é de 76, por exemplo. Ela está sendo refeita, né? No estado do Rio Grande do Sul. Inclusive a carta que fica aqui ao lado, que é a carta de Santa Maria, tem a carta já refeita para 2016, certo? Ela está perfeita. Bom, isso a gente não precisa necessariamente vetorizar da carta. A gente pode puxar uma imagem do Google para vetorizar. Ó. A gente consegue até classificar. Ó. Se a gente analisar, fazer a interpretação dessa imagem, ó, isso aqui é uma rodovia pavimentada. Ó, diferentemente dessa aqui. Ó. Diferentemente dessa aqui. Ó. Então vamos vetorizar essa aqui utilizando a imagem do Google mesmo. Ó. Essa aqui é uma rodovia. Tá? Uma rodovia, ok? E essa aqui é uma estrada não pavimentada. Vamos usar essa tipologia então. Vamos fazer a vetorização disso. Então vamos criar um shapefile. Esse nosso mapa base ele também está referenciado de acordo com o projeto. Então a gente pode vir aqui e colocar EPSG 31982. Vamos vir aqui nos três pontinhos e colocar sistema viário. Sem acento, sem espaço. Tá? O tipo. Aqui é uma coisa importante. Porque a gente vai vetorizar as ruas, ou melhor, a rodovia e a estrada, como sendo a mesma coisa. Mas na tabela de atributos a gente vai diferenciar. E dessa vez serão dados de texto. Então a gente dá adicionar campos à lista, vem aqui no ID e remove. Ok?
A gente pode dar um OK? Não, ainda não. Por quê? A gente vai fazer uma vetorização de vias. O tipo não é ponto, o tipo é linha. Agora podemos dar o OK. Aqui está o nosso sistema viário, a gente pode habilitar a edição e marcar aqui para adicionar linha. A gente dá um zoom também para ficar de qualidade, né? Eu vou vetorizar bem no centro aqui. Ok? Só vou vetorizar a área no interior da bacia, tá, pessoal? Por uma questão mais didática, mas é bastante interessante, né? Isso que a gente está fazendo agora são toponímias, né? Que a gente deixa um mapa mais completo, colocar pontos de referência, colocar vias de circulação, isso deixa o mapa mais completo. E não necessariamente isso precisa ser feito somente na área do nosso mapa, né? Na nossa área de estudo, como no caso aqui a bacia hidrográfica. Pode ser feito para o entorno também, para as bacias hidrográficas vizinhas. Ou se a gente está trabalhando com o município, colocar isso para o município, para os municípios vizinhos também. Botão direito, que a gente terminou de fazer a vetorização. O que, que isso é? Rodovia. Tá? Rodovia. Eu posso descobrir também, se eu puxar um mapa aqui, tanto do Google Road aqui, ou do OpenStreetMap, eu consigo descobrir se isso é uma rodovia estadual, federal, municipal, enfim. O nosso caso não é muito interessante agora. A gente só está fazendo a vetorização. Mas identificar o que, que essa rodovia é no mapa final, isso é bastante importante. Tá? Vamos vetorizar para lá agora. Ó, essas entradas aqui são são estradas de propriedade, então a gente não vetoriza, né? Para isso a gente pode utilizar, se basear até na carta, ó. Percebam? Aqui eu poderia encerrar, mas eu vou continuar vetorizando até ali e depois eu continuo aqui da esquina para lá. Terminei, o que, que isso é? Estrada. Poderia colocar que ela é não pavimentada também, tá? Mas eu não vou colocar, a gente sabe, né? Não tem essa diferença. Se é estrada, pelo menos aqui é não pavimentada. Isso continua para cá também. Se a gente ativar a carta topográfica, ó, tem esse pontilhado. A simbologia de um pontilhado em carta topográfica significa caminho. Mas hoje é uma estrada mesmo. Não é mais caminho. Vou dar um zoom aqui, tá? E vou continuar a vetorização para cá. Se alguém já visitou essa região aqui, ela é bem assim, que nem tá aparecendo na imagem. Ali tem um. Tu passa pelo rio, depois o rio volta, então tem uma série de pontes. Tá? Continuar a vetorização. Reto é uma entrada, então a gente vai dobrar para a esquerda. Acredito que a gente vai assim até o divisor de águas. Aqui até é difícil de enxergar, mas aqui tem a estrada. A estrada ela vai sair lá. Ó, a estrada vai fazer isso aqui, ó. Posso puxar a carta topográfica para dar uma ajudada. Ela faz isso mesmo. Ó. Puxar a carta, vou adotar a carta agora. Vamos ver se já está dando para enxergar novamente. Já está. Eu vou apagar e vou seguir a do Google. É aqui assim. E aqui fazer essa curva aqui. Isso aqui também poderia ser conferido em trabalho de campo, né, pessoal? A gente está fazendo a vetorização aqui, mas pode ser conferido em trabalho de campo. Botão direito, isso aqui também é uma estrada. Ok. Vou salvar, né? Acabei de fazer a vetorização e desabilita a edição. Bom, eu posso classificar em tipologia isso aqui também. Como? Botão direito, propriedades.
em símbolo simples a gente vai trocar para categorizado, que nem a gente fez no padrão de drenagem. Qual que é a diferença entre o categorizado e o graduado, né? O símbolo simples quer dizer o quê? Todas as feições, né, vão aparecer com a mesma simbologia. A gente sabe que tem uma rodovia aqui e a gente sabe que tem estradas, né? A gente pode ver isso pela tabela de atributos também, ó. Ó, tem duas estradas e uma rodovia. Se eu clicar aqui nesse número 2 ou em cima do número 1, no caso do exemplo número 2, o que é a rodovia? Onde está a rodovia? E vou trocar a cor também, né? Porque senão fica da mesma cor da seleção. Vou colocar em vermelho, tá? O meu sistema viário que está em amarelo é o que está selecionado, ou seja, a rodovia. O resto são estradas, ok? Então, a diferença entre o categorizado e o graduado é que o categorizado ele vai utilizar todos os nomes que estão presentes na tabela de atributos. Por exemplo, a gente tem só dois, a gente tem rodovia e estrada, mas essa podia ser mais detalhado ainda. Estrada pavimentada, estrada não pavimentada, rodovia não pavimentada. Então, se a gente utiliza o categorizado, ele vai utilizar todas essas informações que estão presentes na tabela de atributos. É importante manter um critério. Se escreveu estrada com E maiúsculo, escreve todos assim, porque senão ele vai considerar como sendo coisas diferentes. Já o graduado é quando a gente utiliza intervalo de classe. Por exemplo, a altitude de 100 a 200, cor verde, de 200 a 300, amarelo. E ela vai ter um intervalo de classes, né? Então a gente vai utilizar o categorizado mesmo e classificar de acordo com o tipo. Classificar, agora a gente pode modificar. A estrada eu vou querer colocar num vermelho, tá? Vou colocar a estrada num vermelho, ou melhor, a rodovia num vermelho, né? Posso aumentar a espessura dela também. Vou colocar 35, ok? E a nossa estrada eu vou colocar num amarelo. Num laranja. Okay? Num laranja um pouquinho mais forte. 35. Isso é só para vocês visualizarem melhor, né? Vou remover a seleção. Ó, já está bem diferente, né? Vou remover a carta do fundo. Vou remover a imagem do Google do fundo. Vou remover também o rótulo que eu coloquei para a rede de drenagem. Certo? Eu poderia também colocar essa rodovia um pouquinho mais grossa, se fosse o caso. Né? Simbologia 50, por exemplo, que ela é mais importante. Se eu quisesse dar uma ênfase de dimensão aqui, poderia aumentar um pouquinho mais também, certo? Uma coisa importante é que essas estradas elas possuem pontes, então aqui o nosso sistema viário ele precisa estar sobre a drenagem, né? Não sei se dá para ver claramente aqui, ó. Aqui o rio está por cima, não é o caso. São pontes, então a estrada precisa estar por cima. Ok? O que mais que a gente pode marcar aqui já são informações mais altimétricas. Vamos fazer a vetorização dos pontos cotados. Tá? Pontos cotados, então a gente vai vir aqui, camada shape, tá? A gente vai marcar um ponto, é um ponto referente à altimetria agora. Ponto cotado. Tá? Salvar. No novo campo a gente pode colocar altitude, dados de texto, número inteiro e remover a lista de campos, tá? E adicionar, né? A nossa altitude ela vem parar aqui. WGS84 não, a gente vai colocar Sirgas 2000, certo? Damos um OK aqui. Ponto cotado está ali. Ponto cotado vai para cima, certo? Ponto cotado. Marcamos a edição, habilitamos a edição e vamos marcar. Onde nós temos uns pontos cotados? Aqui, a gente vai clicar. Qual que é a altitude desse ponto? 299. Qual que é a altitude desse ponto? 469. E assim nós vamos indo, cercando, fazendo o contorno, né, no divisor de água e pegando os pontos cotados que tem ao redor da bacia e dentro da bacia. 395. Isso aqui é 438. 438. 435. Esses pontos aqui eles vão ser utilizados para fazer o modelo digital de elevação por interpolação, tá, pessoal? 446 num próximo momento. Vou colocar o vídeo disponível também. 465. Tem mais alguns pontos cotados que nós podemos pegar. Tem uns vizinhos aqui, ó. 436. Isso vai ser importante
para nós colocarmos, para nós utilizarmos no interpolador, tá? 439, para não ficar nenhuma parte da bacia de fora. Tá? Digamos que a gente tenha marcado uma coisa errada. Ah, aqui não ficou exatamente em cima do ponto e a gente pode melhorar. Tem como fazer isso? Tem. Eu vou salvar os pontos que eu já vetorizei, certo? Vou vir aqui em divisor, habilitar a edição e vou vir aqui nessa ferramenta de vértice. Tá? Eu vou clicar aqui, ó, e eu vou conseguir arrastar. Ó, tem um vértice aqui, né? Um vértice é onde eu cliquei. Cada clique que eu dou no momento da vetorização é coletado o quê? Uma latitude e uma longitude. Aqui não é diferente, né? Então aqui tem outro vértice. No meio de dois vértices eu consigo criar mais um, ó. Certo? Então eu consigo tornar bem certinho esse contorno. Depois que a gente fez essa edição, a gente vem aqui no disquete e desabilita a edição. Perfeito? Voltamos aos pontos cotados. 391. Depois a gente confere para ver se não tem nenhum dentro da bacia. Aqui tem um de 86. Aqui tem outro de 86. A gente consegue ver claramente, né, a variação altimétrica dessa bacia, né? As nascentes são mais que 400 metros e a foz é próximo a 86 em poucos metros, né? Vamos ver quantos quilômetros em linha reta tem da nascente à foz? 6 quilômetros, né? 6,7 quilômetros. Ok. Vamos ver se tem mais um. Aqui tem um, 104. 104. Aqui tem outro que está fora, mas ele está próximo, 89. E esse aqui de 76. Vamos ver se tem mais algum nessa parte aqui. Tem esse aqui de 448. Ok? Temos os nossos pontos cotados então. Eu posso mostrar a altitude deles também. Ó, se eu clicar aqui, vamos arrumar primeiro a estética dele. Se eu clicar aqui, ó, aqui fica muito semelhante a como o ponto cotado aparece nas cartas. Ó, eu vou remover as cartas topográficas para vocês verem. Ó. É um xizinho, né? E se eu posso rotular esse xizinho também, vindo aqui em rótulos, ó, rótulo simples, a altitude, né? Aplicar, ok. Está ali a altitude do lado dos pontos. A última coisa que a gente pode vetorizar aqui da carta topográfica, né? A gente poderia vetorizar os usos, né? Mas isso não é necessário. Por exemplo, florestal, o que significa esse pontilhado? É só nós olharmos as convenções aqui que a gente descobre o que significa cada um desses usos, ok? O último que a gente vai vetorizar então são as curvas de nível. Esse dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou fazer algumas, aí eu vou interromper o vídeo. Quando eu terminar, eu mostro como é que ficou, certo? Então, curvas de nível são linhas. Viemos aqui, EPSG 31982, ok? Aqui a gente poderia utilizar essas dimensões adicionais, mas vamos criar um novo campo, ok? Nome é curva de nível, né? Curva nível. Vamos dar salvar, certo? Curva de nível não é um ponto, é uma linha. E aqui a gente vai colocar altitude. São dados de textos? Não, são dados numéricos, número inteiro. O comprimento a gente pode deixar 10 e o ID nós vamos remover, tá? Qual que é a ideia? Quando a gente terminar a vetorização da curva de nível, o que o programa vai nos pedir? A altitude dela. E a gente tem até 10 dígitos para colocar a altitude. No caso, a gente vai utilizar 3, né? Ou 2, dependendo da altitude. Né? A gente vai utilizar dos 400, 420, 440, 80, 100, né? Por aí, na parte mais próxima à foz. Vamos dar um OK aqui. As nossas curvas de nível estão criadas. Bom, vamos lá então. Essas curvas de nível, como eu mostrei, eu já habilitei a edição aqui, ó. Essas curvas de nível, como eu mostrei, que estão elas, ó, equidistância das curvas de nível, por ser uma escala de 1 para 50.000, elas são de 20 em 20 metros, certo? Como que eu faço para interpretar? Eu sei que as curvas estão de 20 em 20 metros, e a cada 100 curvas vai aparecer uma curva mestra, que ela é um pouquinho mais grossa, que vai ter identificação da altitude. Por exemplo, essa curva aqui, eu sei que ela é uma curva mestra, ó. Ela está mais grossa que as outras. Essa aqui também. E se eu seguir essa curva mestra, em determinado momento, ela vai aparecer a altitude. Aqui é 200. Tá, mas esse relevo aqui ele está subindo ou ele está descendo? A altitude está se elevando ou está abaixando, né? A gente pode analisar. Aqui tem outra curva de nível, se a gente seguir ela, é uma curva de 300. Ou seja, isso está aumentando.
Se essa aqui, ó, é a curva de 200, essa é a curva de 220, 240, 260, 280, 300. As curvas de nível não se tocam, tá? A não ser que seja um desfiladeiro, tá? Aqui é 300 e 400, ainda continua subindo. Então, essa é a curva mestra, né, de 300, 320, 340, 360, 380, 400. 420, certo? Aqui a gente tem outra, ó, 400, 420, 440. Aqui é outra curva de 440. Aqui é a curva de 460. Como eu tenho essa informação? Eu tenho um ponto cotado, tá? As curvas, elas vão de 20 em 20 metros. Para aqui ser 465, é a minha altitude máxima 465. A minha curva inferior, tendo como base que elas vão de 20 em 20 metros, essa aqui só pode ser 460. E essa aqui, 440. Ok? Então, essa parte aqui ela é mais elevada do que essa aqui, por exemplo. Certo? É mais ou menos nesse sentido. É isso que nós vamos vetorizar. Então, vamos começar por ela, então. Curva de nível. Eu vou iniciar um pouquinho depois, que a gente vai fazer a interpolação depois, né? Eu vou começar um pouquinho depois do divisor de águas, tá? E vou vetorizar essa curva. Então, vamos clicando lá. Essa aqui eu vou vetorizar inteira, já que não é muito grande, tá, pessoal? Altitude, terminei a vetorização, botão direito, a altitude é 460. Interpretei isso tendo em base no que? O ponto cotado. Agora eu vou vetorizar essa aqui. Essa aqui é a nossa curva de 440, né? Porque é uma curva abaixo a curva de 460. Essa aqui, como não tem informação, a gente precisa interpretar ela. 400, 420, essa aqui também é 440. E assim nós vamos fazendo. Para toda a bacia. Isso é o que dá mais trabalho. A gente também tem as curvas de nível prontas, tá? Eu vou mostrar para vocês em breve. Essa é a curva de 440. Tá? Nossa curva, aqui tem outra curva de 440. Tá? Porque o ponto cotado é 446, é a altitude máxima, né? Então, a curva que está circundando tem uma altitude inferior. Essa aqui é a nossa curva de 420, porque aqui tem uma curva mestra de 400, certo? Aí vamos sair um pouquinho da bacia, né? Curva de 420. E assim sucessivamente, tá, pessoal? A ideia é pegar uma curva que a gente tenha referência, ver se o relevo está aumentando, né? A altitude está subindo, se está descendo. A gente pega isso comparando uma curva de nível que a gente conheça o valor com outra curva que a gente também conheça o valor e vai fazendo. A gente sabe que vai de 20 em 20 de acordo com a equidistância, tá? Eu vou fazer a vetorização de tudo assim, de todas as curvas da bacia e depois eu volto com o vídeo quando estiver finalizado. Bom, pessoal, voltando aqui então, eu terminei de fazer a vetorização de todas as curvas de nível. Eu vou dar algumas dicas aqui de como fazer para facilitar a vetorização, certo? Como a gente, ao finalizar a vetorização de cada uma das curvas de nível, quando a gente clica com o botão direito do mouse, então, ele abre aquela caixinha e a gente digita a altitude,
certo? Na nossa tabela de atributos está presente a altitude. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode rotular as curvas de nível pela altitude para ficar mais fácil, né? Na hora de vetorizar. Então, botão direito, propriedades, rótulos, rótulo simples, né? Altitude, a gente dá um OK, ó. Perceba que a altitude, ela aparece aqui, vamos supor que a gente esteja vetorizando essa aqui, ó. Tá marcando, né? Aí vai vir aqui, chegar perto da borda, clica com o botão direito. Ah, que curva era essa mesmo? Para não precisar voltar a uma curva mestra e reduzindo 300, 280, 260, 240, a gente já olha no valor que aparece no rótulo. Isso facilita. Outra coisa, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a curva de 100 metros, né? 100 metros, ela continua aqui e entra na nossa bacia. Vamos supor que a gente tenha digitado o valor dela errado, né? Então, a gente digitou, vamos supor que a gente tivesse digitado 120, aqui era 100. A gente vai selecionar ela, né? Com a ferramenta de seleção, vamos clicar na curva de nível aqui, ferramenta de seleção, clica em cima dela, botão direito, abre a tabela de atributos, puxa a seleção para cima e aqui está escrito 100, né? A gente precisa escrever 120. Caso o lápis não esteja habilitado, aqui a gente precisa alternar a edição, né? Então, de 120, a gente ia apagar o 120, escrever 100 e apertar Enter. Assim que a gente faz a edição da curva de nível, tá? De um valor que a gente digitou errado, né? Eu vou dar um zoom para a camada aqui no divisor de águas e vou remover a carta topográfica, tá? Assim está as nossas curvas de nível, né? A gente poderia trabalhar um pouquinho mais com a simbologia delas, né? Tornar igual a tá, uma carta topográfica, identificar as curvas de nível que são mestras, certo? Colocar elas um pouquinho mais grossas para não tornar tão poluído, porque aqui elas estão chamando bastante atenção. E eu poderia também fazer o recorte, né, dessas curvas de nível somente para elas irem até o divisor de águas, não ultrapassar o divisor de águas, né? A gente ultrapassou o divisor de águas propositalmente, porque a gente vai realizar uma interpolação, né, criar um modelo digital de elevação para um mapa epissométrico num próximo momento. Mas quando for chegar o vídeo do mapa ipsométrico, eu vou fazer a finalização do mapa. Então a gente vai gerar o modelo digital da elevação, certo? E vamos finalizar dois mapas. Um mapa base, que é utilizando essas informações, as curvas de nível, os pontos cotados, o sistema viário e a rede de drenagem, certo? Além do divisor de água, né? E um mapa base, então, e outro mapa para ser o nosso mapa epissométrico da bacia, certo? Então, no vídeo de vetorização era isso, né, pessoal? O detalhe que vocês precisam ter sempre com atenção quando for iniciar a vetorização, não importa qual seja a fonte que vocês vão vetorizar, se é uma carta topográfica, se é uma imagem obtida, se é outro mapa, né, é possível a gente já referenciar o mapa. Por isso que é muito importante, né, o mapa que a gente utiliza ou o mapa que a gente produz no futuro, ele pode ser utilizado como base para outro mapeamento. Por isso que é muito importante a gente identificar o sistema de referência de coordenadas, né? No nosso caso aqui seria a Sirgas 2000, mas em resumo era isso, né? Sempre atentar antes de iniciar a vetorização de feições, no nosso caso aqui é o estudo de uma bacia hidrográfica, mas pode ser qualquer outro, como eu disse, um bairro, uma lavoura, uma área de silvicultura, né? Tudo isso a gente precisa se atentar ao quê? Ao modelo de referência, né? Ao elipsoide, no nosso caso, o datum. A gente precisa ter como base isso, né? Ter noção ou conferir qual é o modelo matemático que a gente está sendo utilizado no nosso documento que vai servir de base, nesse exemplo, a carta topográfica, para criar um shapefile com esse mesmo sistema de referência. Certo? Então, pessoal, por hoje era isso. Até o próximo vídeo.